Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça num dos períodos mais caóticos, violentos e absolutos divisores de águas da história humana, a Revolução Francesa e, logo em seguida, a Era Napoleônica. Mas olha, nós não vamos olhar para isso só como uma simples mudança de quem estava no poder, não. Nós vamos explorar esse período pelo que ele realmente foi, uma tentativa quase inacreditável e audaciosa de reescrever a própria realidade. Os caras literalmente tentaram reiniciar o tempo. E para a gente entender essa montanha-russa de verdade, nós vamos focar bastante em cada detalhe das datas e na cronologia. E para não nos perdermos no meio de tanta história, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. 1. A queda do antigo regime. 2. O novo calendário e a República. 3. O reino do terror. 4. O diretório e a estabilidade. 5. A era napoleónica. E, para fechar, a nossa linha do tempo revolucionária. Então, vamos lá. Parte 1. A queda do antigo regime. Bom, é impossível entender essa vontade louca de reescrever o tempo sem primeiro a gente olhar para a sociedade falida que estava ficando para trás. Imagina a cena, a França no final do século XVIII era um país totalmente asfixiado pela desigualdade extrema e pela ruína financeira, tendo a monarquia absolutista de Luís XVI sentada lá no topo. E o estopim da Revolução não foi só uma grande ideia filosófica, foi uma questão física mesmo, de sobrevivência. Entre 1788 e 1790, o país passou por uma fome terrível por causa de invernos rigorosos e colheitas péssimas. O preço do pão simplesmente foi às alturas. Pressionado de todos os lados, o rei teve que convocar os Estados Gerais em 1788. E aí vem o grande momento de ruptura, 14 de julho de 1789. A famosa queda da Bastilha, uma fortaleza gigantesca, que era o maior símbolo do absolutismo militar, foi tomada à força pelo povo. Algumas semanas depois, cravado no dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia lança a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ali, a monarquia absoluta estava oficialmente morta em espírito, substituída por essa ideia revolucionária de direitos naturais. O que nos leva à parte 2, o novo calendário e a República. Então, com a República Francesa proclamada em 1792, os revolucionários chegaram a uma conclusão um tanto radical. Uma sociedade nova exigia um conceito de tempo totalmente novo. E é aí que entra o calendário republicano. Ele era super anticlerical e puramente matemático. Em vez do ano novo começar lá no dia 1º de janeiro, ele passou a começar no equinócio de outono, no dia 22 de setembro, que foi justamente a data da proclamação da República. Os meses não homenageavam mais deuses romanos. Ganharam nomes baseados puramente na natureza. Tinha o Brumário, que era o mês das névoas, e o Termidor, o mês do calor. E numa jogada que hoje parece até piada se você tentasse agendar uma reunião de trabalho, eles simplesmente abandonaram o dia de 24 horas. Pois é, um dia republicano passou a ter 10 horas, cada hora tinha 100 minutos e cada minuto 100 segundos. E para vocês terem uma noção do quão longe eles foram para matematizar e sanitizar a vida cotidiana, saca só essa conversão. Se a gente pegar o sistema métrico deles e converter para o nosso relógio tradicional de hoje, um segundo revolucionário dava exatamente 0,864 segundos do nosso tempo. Obviamente, na prática, isso virou uma dor de cabeça imensa e quase impossível de implementar, sendo oficialmente abolido lá em 1795. E assim entramos na parte 3, o reino do terror. Sabe, toda essa vontade de recriar o mundo de uma forma puramente racional encontrou um obstáculo gigantesco. A realidade de que as pessoas simplesmente não concordam umas com as outras. Existe um contraste brutal no meio das ambições revolucionárias. No comecinho, ali entre 1789 e 1791, a ideia era até que bem moderada, uma monarquia constitucional, uma transição pacífica com poder dividido. Mas a tentativa frustrada de fuga do rei e o medo constante de invasões estrangeiras implodiram esse projeto. Isso abriu espaço para a República Jacobina Radical de 1793 a 1794. Liderada por Maximilien Robespierre e seu Comitê de Salvação Pública, a ideologia passou a justificar absolutamente tudo. O que começou como uma busca por liberdade virou uma ditadura sanguinária e implacável para expurgar qualquer um considerado inimigo. Vamos cravar algumas datas vitais aqui, porque a cronologia mostra bem o ritmo da carnificina. Dia 21 de janeiro de 1793,
Luís XVI é guilhotinado e o choque varre a Europa inteira. Meses depois, em 17 de setembro, surge a sinistra Lei dos Suspeitos. Basicamente, ela institucionalizou a paranoia, permitindo prender praticamente qualquer pessoa que tivesse algum vínculo com o antigo regime. Em 16 de outubro de 1793, é a vez de Maria Antonieta subir à guilhotina. O saldo estima-se que 20.000 pessoas tenham morrido nesse período por toda a França. A loucura só parou quando os próprios políticos, morrendo de medo de serem os próximos, deram um contragolpe. Na data republicana de 9 Termidor, ou 27 de julho de 1794, o próprio Robespierre provou do próprio veneno e foi guilhotinado. O terror literalmente devorou seus próprios filhos. Passando para a parte 4, o diretório e a estabilidade. Com uma queda dos mais radicais, a alta burguesia francesa tentou desesperadamente pisar no freio e voltar para um cenário mais seguro e centralizado. É aqui que nasce o Diretório, governando de 1795 a 1799. Imagina um poder executivo dividido entre 5 membros, os chamados diretores. Eles restauraram o voto censitário, o que significa que, na prática, o poder voltava para as mãos de quem tinha propriedade e dinheiro. O diretório até tentou consolidar as conquistas burguesas e impedir a volta tanto da monarquia quanto dos extremistas jacobinos, mas a verdade é que foi um governo fraco, muito impopular e mergulhado em inflação. E para não cair, adivinha, o diretório começou a depender cada vez mais das forças armadas e de generais brilhantes para reprimir qualquer revolta nas ruas. O que nos joga direto na parte 5, a Era Napoleônica. Como a gente acabou de ver, essa dependência que o governo civil tinha do exército escancarou as portas para uma mudança radical. No meio de toda essa instabilidade, um general extremamente carismático sentiu o cheiro da fraqueza do diretório. E aqui vai mais uma data essencial para a nossa linha do tempo: 18 Brumário, ou, no nosso calendário gregoriano, 9 de novembro de 1799. Napoleão Bonaparte consolida um golpe de Estado limpo, sem derramamento de sangue. Ele simplesmente encerra o diretório e cria o consulado. Embora no papel a França continuasse sendo uma república, na prática era uma ditadura disfarçada sob a liderança dele como primeiro cônsul. A burguesia preferiu 1000 vezes abrir mão da liberdade política para garantir suas propriedades e as conquistas econômicas de 1789. Todo esse acúmulo de poder chegou no seu limite máximo num evento que foi um verdadeiro espetáculo visual na Catedral de Notre-Dame. No momento mais crucial da coroação, com o Papa ali presente, pronto para abençoá-lo, Napoleão simplesmente quebra o protocolo, pega a coroa e coloca na sua própria cabeça. Foi um desafio formidável ao mundo antigo. O recado dele era muito claro: o meu poder não vem de um direito divino concedido pela Igreja, mas sim do meu próprio esforço, do meu exército e da minha vontade pessoal. Essa coroa foi imposta em dezembro de 1804. E a gente precisa parar um segundo para pensar na ironia esmagadora dessa data. 15 anos depois do início violento de uma revolução que prometia aniquilar de vez os monarcas absolutos e entregar o poder ao povo, o sistema dá um giro completo e eleva um único homem ao posto de imperador todo-poderoso. Mas vale fazer uma ressalva importante. Essa monarquia imperial de Napoleão não apagou tudo que a Revolução fez. O famoso Código Civil Napoleônico cravou de vez leis seculares, a igualdade de todos perante a lei civil e a proteção sagrada da propriedade privada. Olhando para o mapa, o projeto de Napoleão era simplesmente gigantesco. O império se expandiu por uma extensão territorial assustadora, espalhando tanto a guerra quanto as leis da Revolução por toda a Europa. Ele até tentou asfixiar a Grã-Bretanha com o bloqueio continental, proibindo os países europeus de comercializarem com os britânicos. Mas a arrogância tem seu preço. A decisão desastrosa de invadir a Rússia dizimou seu grande exército. Depois de derrotas na Batalha de Leipzig e de ver Paris ser invadida por países inimigos em 1814, ele teve que abdicar. Ele até deu um susto em todo mundo voltando para o governo dos 100 dias em 1815, mas caiu de vez logo depois. Chegamos então à parte 6, a linha do tempo revolucionária. Bom, nós acabamos de navegar por um dos períodos mais frenéticos da história humana e, como prometido, para deixar claro como essas datas moldaram o mundo moderno, vamos repassar a nossa linha do tempo definitiva.
A gente começa em 1789, quando a queda da Bastilha estilhaça o antigo regime. Em 1792, a radicalização traz a República e aquele novo e audacioso calendário. Em 1793, o país mergulha num verdadeiro banho de sangue com o reino do terror e a execução do rei Luís XVI. Esgotada, a França assiste em 1799 ao golpe do 18 Brumário, que joga Napoleão no poder. 5 anos depois, em 1804, a Revolução fecha o seu paradoxo supremo, coroando-a como imperador. O fim na linha chega em 1815 com a queda definitiva do Império Bonapartista. E claro, o mapa político de toda a Europa nunca mais seria o mesmo. E nós fechamos a análise de hoje com uma pergunta que não quer calar. O que significa o fato de que uma sociedade inteira tentou reestruturar as engrenagens do tempo, reescrevendo os dias, semanas e meses para fugir de um rei absoluto, só para desaguar no nascimento de um imperador igualmente absoluto? Parece que a história tem um ritmo inabalável e o pêndulo do poder é sempre muito impiedoso com aqueles que tentam controlá-lo de uma vez só. E é com esse pensamento super instigante sobre como o poder sempre anda em círculos que a gente encerra nossa exploração cronológica de hoje. Até a nossa próxima análise!